Falamos no comecinho aqui do Entre Nós do caso Dídia, a integrante, uma das estrelas do Festival de Parintins, do Boi Garantido, em Manaus, que há uma semana foi encontrada morta e a polícia investiga se houve um caso de overdose de cetamina, uma droga usada muito para animais de grande porte, como cavalos, um analgésico muito perigosa que pode levar à morte. E a gente está falando hoje da investigação desse caso, porque nós tivemos acesso a vídeos que mostram que a mãe da Dídia filmava, não só a Dídia, mas também o irmão, que está preso junto com a mãe, filmava os dois numa situação de completamente estarem dopados, alheios à realidade, e ela filmava, se exibia no espelho, brincava, zombava até dos filhos que o efeito da droga já tinha passado, que eles já podiam se levantar, quando os filhos estão numa condição de saúde muito arriscada. Fica evidente para quem assiste esses vídeos que nós mostramos, que nós trouxemos aqui na abertura do Entre Nós, que o rapaz, que agora está preso, o Ademar Cardoso, ele, naquele momento, ele precisava de socorro médico urgente. Ele está paralisado, não mexe um único músculo, não pisca sequer e certamente estava correndo perigo. Só que a gente quer entender esse caso do ponto de vista criminal. Por isso, a gente convidou para conversar com a gente, a partir de agora, o advogado criminalista Fábio Chaim, que está conosco aqui entre nós. Renan Zuquevicius participa comigo aqui dessa entrevista. Muito obrigada, doutor Fábio, para a gente conversar e entender o que significa isso. É claro que a gente está falando em tese de um caso em que o senhor não está acompanhando de perto, mas essas imagens, doutor Fábio, elas chocam, porque imediatamente a reação, ainda mais como mãe, eu recebi o vídeo, assim, como uma mãe, diante de filhos nessa condição de risco tremendo, inclusive de morte, porque a droga pode levar à morte, não faz nada, não toma uma providência para salvar os filhos daquela condição. Há uma alegação de que ela também estava sob efeito de alucinações da própria droga. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é, criminalmente, se ficar comprovado que a Cleusimar Cardoso foi uma mentora, foi a pessoa que apresentou a droga para os filhos, que de alguma forma fez a droga fazer parte da rotina desses filhos, pode haver uma acusação de homicídio no caso da Dídia e até de tentativa de homicídio no caso do filho, que, como a gente viu nas imagens, aparece completamente dopado? Boa tarde, prazer em participar do programa. O caso está sendo investigado por diversas frentes. A principal delas é a do crime de tráfico de drogas, que no artigo 33 da Lei de Entorpecentes possui 18 condutas vedadas, inclusive ministrar a substância ilícita. A Lei de Drogas em si, ela não prevê quais são as substâncias consideradas entorpecentes. Isso é uma previsão de uma portaria da Anvisa, a portaria 344, da qual na sua lista C1 contém a cetamina. Então, a cetamina, pelo combinado dessas duas leis, é uma droga ilícita para efeito de tipificação da conduta. Além disso, está sendo averiguada a prática de charlatanismo, curandeirismo, sequestro, cárcere privado, estupro de vulnerável. E responder a pergunta, sim, na hipótese da mãe ter ministrado a droga nos filhos, haveria aí um homicídio, com dolo eventual, no mínimo. E existe um debate acerca do dolo eventual, que é a indiferença com relação à produção do resultado na forma tentada, então, com relação ao filho que não veio a óbito. E existe também a questão do dever de cuidado, né, de uma mãe com relação aos filhos, da pessoa que ministra uma substância em outra, de garantir que ela não tenha nenhuma complicação com o resultado do uso dessa substância ilícita. Essas imagens mostram, a gente descreveu aí que os filhos estão numa situação de vulnerabilidade, né, muito grande, e a mãe parece estar num controle maior dessa situação, e há também outros relatos de testemunhas que em outros momentos, quando eles todos estavam aplicando essas drogas, usando essas drogas, participando desses rituais, outras pessoas tentavam intervir e eram impedidas. Há possibilidade de uma interpretação também de omissão de socorro nesse caso? Existe uma possibilidade que seja interpretado uma omissão de socorro com relação a esse caso concreto, mas aí provavelmente prevaleceria o tipo penal mais grave, né, que seria o homicídio, com dolo e até uma eventual omissão ao não se prestar cuidados quando você tem o dever de cuidar, né, da pessoa. Então, seria uma diferença com relação à omissão de socorro, que é um tipo penal com previsão específica. Agora, doutor Fábio, no caso, são adultos, tanto o rapaz quanto a Dídia, já adultos, e eles claramente poderiam se aplicar, fazer uso da droga por iniciativa própria. Nesse caso, além de investigar
o que aconteceu aqui nas semanas anteriores, no momento do crime, investigar o crime em si, via exames de Instituto Médico Legal, é preciso investigar o histórico familiar, o passado tem que ser revirado dessa família para entender como se chegou num nível desse que é chocante, como a gente diz? Sem dúvida. O caso ele demonstra que não se trata de um uso habitual, de uma entrega para terceiro que se trata de um uso habitual e não de um uso ocasional. Então, essa entrega para terceiro ela precisa ser investigada até para que sejam desvendadas outras condutas ilícitas praticadas. Então, quantas vezes, para quantas pessoas foi entregue, quantas pessoas tiveram em risco a exposição da sua integridade física, tratando-se de uma seita religiosa, então haviam outras pessoas que provavelmente receberam a substância, fizeram uso dela. Então, há a necessidade de se realmente desvendar a prática de outras condutas criminosas dentro do contexto desses autos. Eu acho que o fato aparecer que veio à tona com relação ao óbito da vítima, ela foi a primeira ponta a ser investigada, mas que chama atenção para a prática de outras condutas no contexto do caso. O senhor estava falando das diferentes frentes de investigação, possíveis acusações nesse caso, e eu queria puxar para um outro fio, que é dos donos da clínica veterinária que forneciam esses medicamentos. Quando o senhor fala em tráfico de drogas, o senhor está falando dessas pessoas? Essa prática pode se enquadrar no crime de tráfico de drogas? Sim, o artigo 33 da Lei de Drogas possui 18 condutas diferentes, então ele é bastante abrangente naquilo que é crime ou não. Então, desde a pessoa que ministra a substância de forma habitual, mas a pessoa que vende, que expõe à venda, que entrega, que adquire, que transporta. Então, existem várias condutas. É importante ressaltar o paralelo desse caso com um caso acontecido há não muito tempo atrás, de uma influencer que tinha uma empresa química e está sendo investigado pelo fornecimento de precursores que são utilizados no refino de substâncias entorpecentes. Então, existe paralelo entre esses dois casos, no sentido de que a conduta pode ser sim tipificada como tráfico de drogas, não só pela multiplicidade de condutas vedadas, como pelo fato de que tanto o medicamento quanto os precursores utilizados na sua produção também são considerados como tráfico. Para a gente encerrar, doutor Fábio, eu não sei se o senhor teve acesso a essas imagens, mas a gente mostrou mais um trechinho aqui, que ela mostra a medicação dentro de casa. Ela nessa filmagem que está expondo ali os filhos na condição absurda, ela mostra a droga, mostra a seringa, fala que tem acetamina em casa, mostra os filhos com as picadas pelo corpo, ela também aparece nessa condição. E nesse momento, mãe e filho estão presos. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer com o senhor para a gente finalizar eles podem ser acusados dos mesmos crimes, mas em que grau essa mãe, de acordo com a profundidade e as conclusões que a investigação chegar, também pode ser responsável e acusada por omissão em relação a ele? Porque eles estão presos nesse momento, suspeitos dos mesmos crimes, que é tráfico de drogas, associação para o tráfico, mas em que momento, em que medida esse filho foi vítima dessa mãe, caso se comprove que ela deu início a tudo isso? É possível chegar numa diferenciação entre mãe e filho nas responsabilizações? Sim, os tipos penais, em sua grande maioria, possuem uma previsão de uma pena mínima e máxima, em que se analisa o contexto do caso concreto para se averiguar a maior ou menor gravidade da conduta de cada pessoa sobre a qual aquele tipo penal incide naquele caso concreto. Então, a conduta da mãe, como sendo a líder da seita, ela certamente é uma conduta mais grave que ensejaria uma pena maior. Outro ponto a se chamar a atenção é que, se tratando dos filhos, existe a possibilidade também de que a entrega tenha sido feita quando eles ainda possuíam menos de 18 anos. E, nesse caso, as condutas seriam ainda mais graves, sujeitas a penas ainda maiores, inclusive penas relacionadas com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Fábio Chaim, muito obrigada pela participação aqui no Entre Nós, para ajudar a gente a entender, esclarecer do ponto de vista jurídico o que pode acontecer, e o mais importante de tudo agora é que essa investigação seja feita com muita profundidade e com muita seriedade. Obrigada demais por estar aqui entre a gente, tá? Obrigado, boa tarde, até uma próxima. Até uma próxima.